Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, cura-me, muda-me, fortaleça-me no corpo e no espírito, que eu possa seguir seus passos pelos caminhos do bem e da paz, e que eu possa ser hoje melhor do que ontem. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse canal que é dedicado aos que acreditam que o amor de Deus é o guia espiritual da existência humana. Amor esse expresso de forma tão bela e poética no livro dos Salmos, cujo efeito para quem o lê e interpreta sempre nos leva à reflexão. Da mesma forma, é apaziguador e tranquilizador nos momentos difíceis, especialmente naqueles em que se busca por apoio. Os Salmos sempre nos trazem uma mensagem de otimismo e esperança. No vídeo de hoje eu faço o convite à reflexão sobre o Salmo número 2, que nos traz a seguinte mensagem: Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se junto os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora no céu se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Sou eu, diz quem me sagrei, um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exaltai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com temor, para que não se irrite e não pereçais quando, em breve, se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Vamos à análise. Originalmente, não há indicação da autoria do Salmo número 2. Porém, no Novo Testamento, esse salmo é lembrado em Mateus, Atos, Romanos, Hebreus, e o apóstolo Pedro atribui a autoria desse salmo a Davi. Na descrição do vídeo, eu deixo os respectivos capítulos e versículos caso você queira se aprofundar. O Salmo número 2 demonstra a rebelião da humanidade ímpia contra Deus e suas implicações. A resposta do Senhor e o estabelecimento de um rei, o governo divino, a responsabilidade humana diante da soberania divina. Vamos analisar melhor cada parágrafo desse salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A expressão enfurecem os gentios significa literalmente que as nações aglomeram-se provocando tumulto. Na sequência, o texto bíblico expõe os esforços humanos, pois os povos imaginam coisas vãs. Isso significa que, em sua natureza, o homem apenas planeja e imagina coisas vazias e sem valor. O salmista Davi diz que as autoridades se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Inclusive, com suas mentes envoltas em pecado, os homens enxergam o cuidado de Deus como um jugo. Para eles, os laços de amor do Senhor são algemas. A palavra traduzida como ungido é do hebraico e significa o Messias. Embora naquele contexto o ungido do Senhor fosse uma referência direta a Jesus Cristo, o ungido de Deus. A resposta do Senhor à rebelião dos ímpios é a seguinte. Entre os versos 4 e 6, o Salmo 2 registra a reação divina frente à rebelião humana. O salmista diz que Deus zomba dos homens iníquos, isto é, ele os despreza. Depois o Senhor derrama sobre eles sua santa ira, levando-os à confusão. A parte de toda a conspiração humana, o Senhor constitui o rei messiânico no santo monte de Sião.
O Monte Sião citado nesse verso faz referência à colina ao norte de Jerusalém, que abrigou o templo. Em relação ao governo divino, o Novo Testamento interpreta essa passagem sendo que a fala divina relatada nesses versos foi dirigida ao Filho de Deus e testemunhada por Davi como o rei da época. A declaração termina ilustrando a fragilidade do poder humano frente à soberania divina. Ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis. Com vara de ferro, ele rege e despedaça as nações como um vaso de oleiro. A palavra vara traduz um termo hebraico usado para designar tanto a vara usada por um pastor para conduzir seu rebanho, quanto o cetro usado por um rei para reger seu povo. Também é interessante notar o contraste entre essa declaração e o comportamento humano registrado nos versos anteriores. Esse contraste revela muito claramente que os planos dos poderosos da terra não passam de delírios que jamais poderão frustrar o propósito divino. Os decretos eternos de Deus são tão certos e reais que sua proclamação anula qualquer conspiração humana. Em relação à responsabilidade humana diante da soberania divina, curiosamente o Salmo número 2 não termina com o registro do derramamento imediato da ira de Deus sobre os impenitentes. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana e indicando qual deve ser a reação sensata por parte dos homens diante da soberania do Senhor. Nesse sentido, o salmista pontua 5 recomendações que fazem daqueles que as obedecem bem-aventurados. São elas: sede prudentes, deixai-vos advertir, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor, beijai o filho para que se não irrite, e pereçais no caminho. Uma expressão que se refere a um ato que simboliza submissão e fidelidade. Essas recomendações expressam a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, aqueles que se refugiam neles são bem-aventurados. Contudo, a justiça de Deus não deixará o pecado dos homens impune. Na verdade, adverte o salmista, no Salmo número 2, dentro de pouco tempo a ira do Senhor se acenderá. Quando o dia do juízo de Deus chegar, ninguém poderá escapar. Termina aqui a interpretação desse salmo. Eu agradeço pela sua companhia e desejo que essas palavras de louvor a Deus o acompanhem em sua trajetória terrena. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Nem que seja só para dizer um olá. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Saúde, paz, vida longa, abundância e muitas realizações para todos nós. E até o próximo vídeo.